Rede Jovem Pan, Jornal da Manhã. 7h08. Repita. 7h08. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. E Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. Olá, bom dia para você, acompanha o Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Hoje é segunda-feira, 18 de janeiro de 2021. Vivemos o verão brasileiro em São José dos Campos agora, 22 graus. Assista ao Jornal da Manhã ao vivo no YouTube em Jovem Pan São José dos Campos. É o rádio com imagem ou ainda pelo aplicativo Jovem Pan São José dos Campos. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária Anvisa autorizou ontem, por unanimidade, o uso emergencial das vacinas Coronavac e AstraZeneca contra a Covid-19. O pedido sobre a Coronavac é referente a 6 milhões de doses e a AstraZeneca a 2 milhões de doses. Ontem mesmo, o governo de São Paulo aplicou a primeira dose da Coronavac em uma enfermeira. Vamos agora aos outros destaques do Jornal da Manhã. São José dos Campos vai para a fase vermelha do Plano São Paulo e fecha comércios a partir de hoje. O Ministério da Saúde começa a distribuição da Coronavac para todo o país. Caixa é o novo operador do seguro DPVAT. Óbitos em cartórios apontam 2020 como o ano mais mortal da história do Brasil. Polícia Federal lança edital de concurso com 1.500 vagas. Salários chegam a R$23 mil. Governo de São Paulo publica decreto de revogação da nova alíquota do ICMS sobre alimentos e medicamentos genéricos, mas taxa de leite pasteurizado, que era isento do tributo, em mais de 4%. Satélite Amazônia 1 tem lançamento adiado, segundo o INPE. São Paulo empata com o Atlético e Santos vence o Botafogo. E vamos às manchetes de Alexandre Garcia. Bom dia, no nosso encontro de hoje vou falar sobre a vacina que temos. A da Oxford tem que vir da Índia e a do Butantan ou da China tem 50% de efetividade. Mas, de qualquer maneira, eu vou falar sobre o início da aplicação da vacina na quarta-feira, às 10 horas da manhã. E falar também sobre o que aconteceu em Manaus. Não só faltou oxigênio, faltou muito mais, né? Faltou administração, faltou prevenção, enfim, não é a primeira vez que se brinca com vidas humanas em Manaus. Detalhes daqui a pouco no nosso encontro diário. Ouça também o Jornal da Manhã pela internet. Acesse Jovem Pan sjc.com.br ou pelo aplicativo gratuito Jovem Pan São José dos Campos, disponível para Android e também iPhone, ou ainda em áudio e vídeo no canal do YouTube em Jovem Pan São José dos Campos. Está no ar o Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. 7h11. Repita. 7h11. A Anvisa aprovou na tarde de ontem os pedidos de uso emergencial no Brasil das vacinas Coronavac, produzida pelo Instituto Butantan com o laboratório chinês Sinovac, e a AstraZeneca, desenvolvida pela Universidade de Oxford, com a Fiocruz. Os dois imunizantes são os primeiros aprovados no país no combate à Covid-19. As vacinas serão usadas preferencialmente em programas de saúde pública, inicialmente destinado para imunização de pessoas de grupos de risco, como indígenas, idosos e profissionais de saúde. A decisão da aprovação do uso emergencial, de acordo com a Anvisa, se baseou em parcerias de áreas técnicas e a agência afirma que irá publicar em seu site os parâmetros aprovados para cada vacina. O Butantan já tem 10,8 milhões de doses disponíveis para aplicação, enquanto a Fiocruz aguarda a chegada do imunizante vindo da Índia, ainda sem data prevista. O Ministério da Saúde inicia hoje o processo de distribuição das doses da Coronavac para todos
todos os estados e o Distrito Federal. A distribuição será feita com aviões da Força Aérea Brasileira e caminhões com áreas de carga refrigeradas. O governo de São Paulo aplicou ontem mesmo a primeira dose da Coronavac. A enfermeira Mônica Calazans, de 54 anos, moradora de Itaquera, na zona leste da capital paulista, foi a primeira pessoa fora dos estudos clínicos a receber a vacina. O secretário de Saúde de São José dos Campos, Danilo Stanzani, conversou com Clemente Lemes. Ele comemorou a aprovação e disse que São José dos Campos está pronta para a vacinação. Olá, Clemente. Um prazer falar contigo e realmente uma excelente notícia. Acho que a gente está tomando o caminho correto, o caminho do diálogo, o caminho da ciência, parar a disputa política e pensar nas pessoas. É uma excelente notícia. E assim que a vacina chegar aqui, né, normalmente o que está esperando é chegar no dia 19, dia 20 nós começamos a vacinar. Se antecipar, a gente antecipa também a vacina. Estamos prontos, o nosso plano está pronto, nossos profissionais estão treinados para fazer a melhor campanha de vacinação da nossa cidade. Doutor Danilo, existem seringas e agulhas para todos que serão vacinados? Existe um compromisso do Estado de fornecer junto com as vacinas, mas independente do Estado, nós temos cerca de 700 mil seringas e agulhas para fazer a vacinação do cidadão de São José. Então nós estamos totalmente preparados, chegando a vacina, temos insumos, temos os profissionais, temos as câmaras de frio, tudo prontinho para vacinar a nossa população, de acordo, lógico, com as etapas aí de prioridade do governo do estado e também do governo federal. Obrigado pela oportunidade, um abraço. A Jovem Pan tentou conversar com a secretária de Saúde e vice-prefeita de Jacareí, Rosana Gravena, que não atendeu a solicitação. O prefeito da cidade, Isaías Santana, colocou em sua página no Facebook que a cidade está pronta para a vacinação e que ela começa com os profissionais da saúde. Já o prefeito de São José dos Campos, Felício Ramute, também comemorou nas redes sociais a aprovação da vacina e a aquisição de 60 mil testes para a detecção da Covid, que apontará o resultado em, no máximo, 48 horas. Um grupo de 15 pessoas fez ontem um ato contra o governo de Bolsonaro em frente ao prédio da Anvisa em Brasília. Representantes do MTST, Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, inflaram um boneco representando Bolsonaro com as mãos sujas de sangue. Estradas. Rodovia Presidente Dutra, neste momento, já tem lentidão no sentido São Paulo. Tem trânsito lento na altura de Guarulhos, na pista expressa, quilômetro 208. Neste ponto aí, por causa do excesso de veículos nessa manhã de segunda-feira. Tem lentidão também na Dutra, sentido São Paulo, pista marginal, só que aí na altura do quilômetro 223. E aí é reflexo de um acidente que aconteceu agora há pouco e a situação vai ficando complicada para o motorista neste momento. A gente já tem aproximadamente 4 quilômetros de lentidão nesse trecho aí. A rodovia... Qual é o trecho, reforçando, por favor? 223, no sentido São Paulo, altura de Guarulhos, ali na pista marginal. Tá? Nesse ponto aí a situação, agora há pouco estava no 225, já aumentou. A situação vai complicando. Vai complicando. O motorista, se puder evitar essa área, faça isso. Tem lentidão na rodovia Ailton Senna também, a situação por lá não tá fácil. A lentidão no sentido capital vai do quilômetro 21, ali na altura de Guarulhos, até praticamente a chegada a São Paulo, até o quilômetro 15. Também por causa do excesso de veículos. A semana começa pesada para o motorista, viu? Já o corredor Ailton Senna Cavalho Pinto, pelo menos neste momento, segue com trânsito sem problemas. Oswaldo Cruz, que liga Taubaté ao Ubatuba, também tem trânsito livre, tempo parcialmente nublado. Tem alguns pequenos trechos ainda com neblina e aí, claro, o motorista tem que tomar cuidado. A Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, sul de Minas, segue também com trânsito livre, tempo parcialmente nublado, mas o sol já vai aparecendo em praticamente toda a extensão da rodovia. A gente tem pontos com sol nesse momento. Rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, também tem tempo parcialmente nublado, mas tem trânsito livre no trecho de Planalto, embora com obras a partir do quilômetro 64. As mesmas condições se repetem no trecho de Serra, só que por lá tem operação Pare e Siga
por conta das obras de duplicação das pistas. 7h17. Repita. 7h17. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. 7h20. Repita. 7h20. A Prefeitura de São José dos Campos anunciou na sexta-feira que vai adotar a fase vermelha do Plano São Paulo. As regras valem a partir de hoje. Embora o governo de São Paulo tenha classificado a região do Vale do Paraíba na fase laranja, o município optou em regredir a fase vermelha por causa do rápido aumento do número de casos de Covid-19. O anúncio foi feito pelo prefeito de São José dos Campos, Felício Ramute, e pelo secretário de Saúde do município, Danilo Stanzani. O secretário de Saúde, Danilo Stanzani, afirmou que é preciso interromper o ciclo de contaminação. Por isso, a decisão do comitê, e já conversamos com o prefeito, e isso eu tenho que declarar que minha obrigação moral, toda a decisão do comitê foi referendada pelo prefeito. A gente às vezes acerta algum ajuste de alguma coisa, mas ele sempre respeitou a decisão do comitê, e tem que reforçar. O comitê tem por volta de 15 pessoas. Todas as segundas, quartas e sextas se reúne das 13h30 até as 15 horas. Alguns vereadores já participaram, o pessoal da imprensa já participou. E realmente empenhado em fazer o melhor pela cidade. Alguns são servidores, outros são totalmente voluntários, estão sempre conosco. Diante disso, nós tomamos uma decisão baseado exatamente nisso. Nós temos que interromper o ciclo de contaminação. Como ele tem uma capacidade muito grande de contaminar, e hoje no próprio Plano São Paulo eles disseram que está entre 1,3 e 1,7, o R0 do vírus, ou seja, é uma capacidade bastante grande de contaminar. Enquanto estiver tendo, aqui em São José, como eu falei, nós temos por volta de 3.200 pessoas transmitindo o vírus, com possibilidade de transmitir, nós temos que interromper essa transmissão da doença. O secretário Danilo Stanzani afirmou ainda que a revisão será feita semanalmente e haverá a ampliação da capacidade hospitalar. O prefeito Felício Ramute afirmou que a preocupação é com a velocidade da disseminação da Covid-19 e por isso foi necessário tomar essa ação. E a gente sempre disse que a nossa gente tem sensibilidade para entender o que está acontecendo na cidade. E que a gente não gostaria nunca de se submeter a ações que acontecem longe daqui, dizendo o que é melhor ou o que é pior para a nossa cidade. Por isso, o que é melhor para a nossa cidade, com a sensibilidade de todos os profissionais do comitê, do que a gente vê conversando com os hospitais privados, com a rede pública, com as pessoas. Quem hoje não tem alguém muito próximo contaminado ou que se contaminou com o Covid, antes era alguma coisa que estava distante, hoje está no nosso dia a dia, Todo mundo tem alguém muito próximo que teve a contaminação e, claro, a grande maioria, como colocou o Danilo, passa por essa doença de forma tranquila, mas aqueles mais de 600 pessoas ficam e deixam os entes queridos e os familiares. Portanto, a gente reafirma aqui, com essa atitude, que a nossa gente que sabe tomar a atitude certa para o melhor da nossa gente e da nossa cidade. Como o Plano São Paulo permite decisões mais restritivas e por conta dos indicadores, inclusive, que também já apontam em UTI, mesmo que a gente tenha uma variação, já que vamos abrir mais leitos no Hospital Municipal, a última etapa de transição, mas de fato, o que se mostra muito diferente daquela primeira onda é a velocidade da disseminação. Por isso a gente precisa tomar uma atitude de se antecipar, e é isso que nós estamos fazendo. Na fase vermelha do Plano São Paulo, apenas os serviços essenciais, supermercados, farmácias, padaria, postos de combustíveis e lojas de material de construção podem atender os clientes presencialmente. Muito bem, além de São José dos Campos, Bananal, Queluz, também Cruzeiro, adotaram a fase vermelha. E tem muita gente criticando o prefeito Felício Ramute por essa decisão, mas era uma decisão necessária, segundo o secretário de Saúde, que cuida da saúde da população sobre esse caso. Infelizmente, foi avisado, pessoal, não viaja, pessoal, não aglomera, pessoal, mantém o distanciamento social, pessoal, vamos colaborar. Colaboraram? Não, ninguém colaborou. Conclusão, está aí o resultado, infelizmente.
A hora. Agora 7h24. Repita. 7h24. Vamos agora à previsão do tempo para hoje. No Jornal da Manhã, tempo e temperatura. E nesta segunda-feira, a tendência de períodos de chuva a partir da tarde. As pancadas poderão vir acompanhadas de trovoadas e serem intensas em algumas localidades da região. As temperaturas estarão estáveis e elevadas. Em São José dos Campos e Jacareí, a máxima hoje deve ficar em torno dos 30 graus. Neste momento, temos 22 graus. 7h25. Repita. 7h25. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. E Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. 7h28. Repita. 7h28. O anel viário em São José dos Campos ficou interditado ontem por mais de meia hora devido a um acidente de trânsito. O acidente aconteceu por volta das 10 da noite, sentido Parque Industrial, e envolveu 2 veículos. Um deles chegou a capotar. 4 vítimas foram socorridas. Uma mulher de 30 anos, consciente e orientada, foi socorrida junto com seu filho de 12 anos, sem ferimentos aparentes pela unidade de resgate do Corpo de Bombeiros. Um homem de 25 anos e um adolescente de 13 anos foram socorridos pelo SAMU. As baterias dos veículos foram desconectadas por segurança. 3 viaturas do Corpo de Bombeiros atenderam a ocorrência, além do SAMU, PM e equipe do Trânsito Municipal. As causas do acidente serão apuradas pela perícia. A partir de hoje, o governo de São Paulo coloca mais regiões do interior do estado em fases mais duras da quarentena. Por outro lado, a região da Grande São Paulo, que inclui a capital, permanece na fase amarela, considerada intermediária. Segundo a decisão tomada em conjunto com o Centro de Contingência da Covid-19, a região de Marília, no interior do estado, irá para a fase vermelha. Passam para a fase laranja outras 7 regiões: São José do Rio Preto, Franca, Ribeirão Preto, Araçatuba, Piracicaba e Taubaté, que inclui Jacareí. Essas cidades estavam na fase amarela. Permanecem na fase amarela Sorocaba, Registro e Presidente Prudente. Com as novas regras para que regiões possam ir para a fase verde, a mais flexível do Plano São Paulo, será necessário ter 30 internações por 100 mil habitantes e 3 óbitos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias. Antes, o critério utilizado era de 40 internações e 5 óbitos por 100 mil habitantes. Em Taubaté, a Prefeitura anunciou no sábado que, a partir de amanhã, a cidade terá toque de recolher das 10 da noite às 6 da manhã. A medida visa diminuir a circulação de pessoas e evitar aglomerações. A medida terá duração de 3 dias e depois será reavaliada. O governador João Dória assinou um decreto para revogar as mudanças nas alíquotas do ICMS para medicamentos genéricos, hortifrutis, insumos agropecuários e de energia elétrica aos produtores rurais de São Paulo. O decreto foi publicado no Diário Oficial da sexta-feira, data que as novas alíquotas passariam a valer. O aumento do imposto sobre os genéricos fazia parte do pacote de ajuste fiscal que o governo de São Paulo aprovou na Assembleia Legislativa, a Alesp, para equilibrar as contas públicas. A nova lei que estabelece as regras para o orçamento previa um aumento na carga tributária de 12% para 13,3%. O governo informou que a suspensão foi feita por causa do prolongamento da pandemia do coronavírus no estado e para não gerar prejuízos à população e aos segmentos econômicos impactados com a medida. O leite pasteurizado, que era isento, agora passa a pagar ICMS de mais de 4%. Confira os detalhes na entrevista de Clemente Lemes. O pacote de ajuste fiscal do governo de São Paulo, que aumenta a alíquota de ICMS, já enfrenta ao menos 4 processos na Justiça que questionam a legalidade de trechos da lei. Mesmo assim, o governador João Dória, do PSDB, publicou 5 decretos na última sexta-feira, confirmando a promessa de manter alguns benefícios fiscais para alimentos, insumos agrícolas e remédios genéricos. Porém, essa regra não valeu para os produtores de leite que não pagavam ICMS e agora vão ter que contar com mais este
esse ônus na produção com a cobrança do ICMS de um pouco mais de 4%. Essa cobrança gerou descontentamento da classe, como explica o presidente da Associação Brasileira da Indústria de Leite Pasteurizado, Benedito Vieira Pereira, o Beni, que também preside a indústria Leite Cooper. Bom dia, Clemente. Bom dia a todos os ouvintes do jornal. Realmente, Clemente, nós fomos premiados, entre aspas, pela revogação do decreto do governador Dória, que taxou muitos produtos, inclusive da cesta básica, com o ICMS, elevando a taxa de muitos e colocando taxa em alguns, como é o caso do leite pasteurizado, que nunca teve ICM e agora colocou. E com a pressão que aconteceu, especialmente no dia 7, ele veio a público dizendo que ia revogar o decreto. Só que ele revogou partes. E na pequena parte que não constou da revogação, está o leite pasteurizado resfriado, que é realmente o leite consumido, produzido por pequenos produtores e consumido pelos mais carentes. Foi exatamente o que ele taxou, quer dizer, os valores vão ser pequenos para a arrecadação do governo e muito grandes para aqueles que produzem e para aqueles que consomem, porque realmente vai acrescentar esse preço no preço do leite, vai diminuir a lucratividade do produtor e vai ser ruim para todo mundo. Quer dizer, numa época dessa de pandemia, a gente receber uma notícia dessa, a gente espera que o bom senso ainda venha falar mais alto e que sejam revistas essas decisões pelos técnicos, ou sei lá quem que fez isso aí, porque o responsável, enfim, é o governador, né? E que pelo menos a do leite pasteurizado, que comprovadamente é o melhor, haja visto que o próprio programa do governo, o Viva Leite, é feito pelo leite pasteurizado, que seja então revista e que a gente receba também essa revogação no leite pasteurizado. Espero que seja um engano daqueles que idealizaram esse imposto. Agora, se não for engano, deve ser maldade. E se for maldade, vai ficar marcado este governo como o único governo do estado de São Paulo que taxou leite pasteurizado. Inclusive, causando uma concorrência desleal com os estados, especialmente os estados vizinhos, onde não tem ICM. E ainda tem um estado, do Rio de Janeiro, que além de não ter o ICM no leite pasteurizado, ainda tem um subsídio ao produtor. Quer dizer, então, esses leites dos outros estados, que na realidade são a maioria dos leites comercializados no estado de São Paulo, vão abafar e vão fazer com que muitos produtores de leite pasteurizados do estado de São Paulo deixem de produzir. E isso aí não é uma boa notícia para a nossa área, não é uma boa notícia para os nossos consumidores. Esperamos então, enfim, o bom senso e que o leite pasteurizado seja incluído no decreto de revogação. Um bom dia a todos. Vamos agora aos indicadores econômicos. Euro cotado a R$ 6,40 com alta de 1,17%. Nos Estados Unidos, a Bolsa de Nova York encerrou em queda na última sexta-feira, uma semana volátil, na qual o índice Dow Jones registrou 3 baixas consecutivas no fechamento pela primeira vez em mais de 2 meses. Na sexta-feira, o índice principal da Bolsa nova-iorquina perdeu 0,57%, fechou a 30.814 pontos. O Nasdaq cedeu 0,87% a 12.998 pontos. No Brasil, o desânimo do mercado com o aumento de casos de Covid-19 e de medidas restritivas em muitos países fizeram a bolsa cair 2,54% na sexta-feira e fechando a 120.349 pontos. O dólar subiu 1,81% e fechou cotado a R$ 5,30. Hora da boa notícia. A Comissão Externa da Câmara dos Deputados sobre queimadas nos biomas brasileiros vai incluir a Amazônia e o Cerrado como centros de atenção neste ano. As evidências de mudanças climáticas, eventos extremos e ações humanas danosas ao meio ambiente ampliaram o foco dos parlamentares, que em 2020 se concentraram na devastação do Pantanal. O monitoramento oficial do INPE mede o desmatamento a partir de agosto até julho do ano seguinte. Em 2020, houve alta de 34% na devastação amazônica e de 13% no Cerrado.
7h37. Repita. 7h37. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. 7h39. Repita. 7h39. O ministro da Educação, Milton Ribeiro, afirmou ontem que a realização do Exame Nacional do Ensino Médio Enem 2020 em meio à pandemia foi ato vitorioso. O índice de abstenção ficou acima de 50%, segundo o ministro. Segundo o ministro, o índice de abstenção ficou um pouquinho acima de 50%. O alto índice ocorreu, em parte, pela dureza e questão do medo da contaminação, em parte, de um trabalho de mídia contrário ao Enem, muito grande. Isso é fato. O Ministério da Educação, MEC, e o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, apresentaram um balanço do primeiro dia de provas do Enem 2020 ontem. O Exame Nacional do Ensino Médio teve 5,78 milhões de candidatos inscritos. Destes, 5,6 milhões eram esperados para a prova impressa. 96 mil farão o exame digital em outras datas, 31 de janeiro e 7 de fevereiro. O INSS agora vai fazer apenas atendimentos presenciais para a concessão de auxílio-doença, antecipando o fim das perícias online. Por causa da pandemia, as agências do INSS estavam fechadas e as perícias para conceder o auxílio estavam ocorrendo online. O agendamento online terminou no sábado. Estava previsto para durar até 31 de janeiro, mas o seu fim foi antecipado. O agendamento presencial deve ser feito pelo telefone 135 ou pelo aplicativo Meu INSS, onde será possível escolher data, hora e local da perícia. A lista de agências está disponível no site do órgão. O INSS afirma que 491 locais estão aptos para realizar os procedimentos, com mais de 2 mil médicos peritos atuando em todo o país. Agora que os casos de Covid-19 aumentaram bastante, né? O INSS volta a atender presencialmente. Uma pergunta, hein? Dá para entender esse governo? Lamentável, hein? 7h41. Repita. 7h41. E agora, as informações esportivas no Jornal da Manhã. Rádio Jovem Pan. Esportes. Sem dificuldade, o Internacional venceu Fortaleza por 4-2 na noite de ontem em casa, somou 56 pontos e colou no líder São Paulo, que tem 57. Yuri Alberto, Rodrigo Dourado, Peglov e Carlinhos Contra fizeram para os donos da casa. Wellington Paulista e Romarinho anotaram para os visitantes. Já na Arena Castelão, Ceará e Bragantino travaram um duelo equilibrado, mas o Massa Bruta levou a melhor em lance no fim dos acréscimos e garantiu o 2-1 fora de casa. Claudinho de pênalti abriu o placar e em nova penalidade, Lima descontou garantindo o empate. Nos acréscimos, Claudinho balançou as redes novamente em cobrança de pênalti. Atlético e São Paulo ficaram no empate por 1-1 na tarde de ontem na Arena da Baixada, num resultado que pode ter mais implicações ao tricolor do que ao Furacão, ao fim da 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe de Fernando Diniz ainda é líder, mas agora há 3 jogos sem vencer na competição, 4 somando a Copa do Brasil e podendo ver o vice-líder Internacional colar de vez na classificação e com confronto direto marcado para a próxima quarta-feira no Morumbi. Renato Kaiser abriu o placar para o Atlético, enquanto o Tietê empatou na segunda etapa. Ao Furacão, o resultado pouco muda a situação. O time de Paulo Autuori continua no meio da tabela. Deu Santos no duelo de alvinegros, com gols de Soteldo, um golaço de voleio e Bruno Marques. O Peixe venceu o Botafogo por 2-1 na tarde de ontem na Vila Belmiro e se recolocou na briga pelas primeiras posições do Brasileirão. Pedro Raul de pênalti fez o gol solitário do Botafogo, que assume a lanterna e vê se tornar ainda mais íngreme a ladeira da fuga do rebaixamento. A vitória levou o Santos aos 45 pontos e o colocou na 8ª posição do Brasileirão, 1 ponto atrás do Fluminense e 3 do Palmeiras.
Na noite de ontem, o Mineirão recebeu um duelo de charás pela 30ª rodada do Brasileirão. O Atlético Mineiro recebeu o Atlético Goianiense, precisando vencer para reduzir a distância para o líder São Paulo, que apenas empatou na rodada, e deu galo. Melhor em quase todos os momentos do jogo, o time de São Paulo abriu 3-0 com naturalidade e matou o jogo. Janderson descontou para o Dragão, mas não havia mais tempo para a reação. O Palmeiras encerrou na tarde de ontem a preparação para enfrentar o Corinthians em clássico marcado para 7 da noite de hoje, no Allianz Parque, e válido pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Segundo divulgou o clube, os volantes Felipe Melo e Danilo e o atacante Gabriel Silva, recuperados fisicamente, treinaram normalmente com o restante do grupo pelo segundo dia consecutivo na academia de futebol. O técnico Abel Ferreira e seus auxiliares comandaram um trabalho no campo sintético do centro de treinamento. Em seguida, o elenco realizou atividades em espaço reduzido. O elenco do Corinthians também realizou ontem o último treino antes do clássico contra o Palmeiras. Para acertar os últimos detalhes, o técnico Wagner Mancini conduziu um treinamento tático. Os jogadores fizeram todas as atividades no campo 4 do CT Joaquim Grava. A única baixa foi o meio-campista Otero, que segue afastado por conta da Covid-19. Os atletas foram liberados para o almoço e se reapresentaram à tarde. A Conmebol divulgou ontem que o árbitro da final da Libertadores entre Palmeiras e Santos, marcada para 30 de janeiro no Maracanã, será o argentino Patrício Lustal. Os assistentes do mesmo país serão Ezequiel Brailovski e Diego Bonfa. O árbitro de vídeo será o compatriota Mauro Vigliano. Nas semifinais, Palmeiras e Santos eliminaram os rivais argentinos River Plate e Boca Juniors, respectivamente. O jogo único no Maracanã será às 5 da tarde do dia 30 de janeiro. No sufoco, a seleção brasileira masculina de handball empatou com a Tunísia em 32-32 em partida válida pela segunda rodada do Campeonato Mundial disputado no Egito. Depois de fechar o primeiro tempo, perdendo por 4 gols, o Brasil chegou a estar na frente do placar, mas viu os africanos abrirem 2 gols de frente no último minuto. Aí a seleção marcou 2 gols nos segundos finais e comemorou o empate. Agora o Brasil tem 2 pontos na competição, já que havia empatado na estreia com a Espanha, enquanto a Tunísia está com 1 ponto. Perdeu na primeira rodada para a Espanha. O Brasil fecha a participação na primeira fase amanhã contra os poloneses. Pela 14ª vez na carreira, Tom Brady vai jogar uma final de conferência da NFL. E a classificação não poderia ter vindo num melhor estilo. Em partida equilibrada até o último quarto, o astro de 43 anos brilhou nos momentos decisivos, conduzindo a sua equipe do Buccaneers à vitória por 30-20 sobre o New Orleans Saints, fora de casa. A final da Conferência Nacional acontece na próxima semana. O adversário dos Buccaneers será o Green Bay Packers, que eliminou o Los Angeles Rams no sábado. Jornal da Manhã. Radares. Radares móveis em São José dos Campos, nesta segunda-feira, estarão atuando na rua José Guilherme de Almeida, no Jardim Satélite, e também na Avenida Posidônio José de Freitas, no Urbanova. Estas duas vias, velocidade máxima permitida é de 60 km por hora. Teremos ainda radares móveis na Avenida Paulista, no Jardim Esplanada, e Rua Estados Unidos, no Vista Verde. Nestas duas vias, velocidade máxima de 50 km por hora. Estradas. E a situação vai se complicando, vai ficando mais complicada para o motorista que vai a São Paulo pela pista marginal na altura de Guarulhos. A gente teve um acidente hoje pela manhã e a lentidão agora está começando no quilômetro 219. Já são 8 quilômetros de lentidão ali na altura de Guarulhos pela pista marginal no sentido São Paulo. Tem lentidão na pista expressa também, 208, também na altura de Guarulhos, mas aí nesse ponto por causa do excesso de veículos. Rodovia Ailton Senna também continua com trânsito lento. A lentidão agora no sentido capital vai do quilômetro 30 até o quilômetro 18 e por conta do excesso de veículos. Corredor Ailton Senna Cavalho Pinto segue com trânsito fluindo bem. Oswaldo Cruz, que liga Taubaté ao Batuba, Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, sul de Minas, e também a rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, todas neste momento seguem com situação bastante semelhante. Trânsito livre, tempo bom, a gente já tem sol em praticamente toda a extensão destas rodovias. Apenas uma ressalva aqui, a rodovia dos Tamoios tem duplicação do trecho de serra e, por conta disso, naquela região,
tem a operação Pare e Siga. Agora 7h48. Repita. 7h48. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. E Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. 7h51. Repita. 7h51. E vamos às reclamações, Eloy, pelo nosso WhatsApp, Jornal da Manhã, 99707-7791. Vamos lá, Clemente. Na sexta-feira a gente se despediu dizendo que a gente hoje ia falar das árvores. Então vamos falar... Paulo até, né? Isso, Vai exatamente. pular hoje amanhã do Paulo, é isso? Não. Vamos falar a reclamação do Paulo hoje. Certo. Aliás, não só do Paulo, viu? O Paulo de São José dos Campos, ele reclama que tem uma árvore em frente à casa dele na rua Antônio Rodrigues Vieira, 207, no Dom Pedro I, que já destruiu a calçada, está destruindo a garagem dele. Ele disse que a prefeitura manda o engenheiro até lá e ele fala que a árvore não apresenta risco nenhum. Ele diz que desde 2001 vem abrindo chamados na prefeitura, quando chovem, caem pedaços de galhos e pedaços podres pelas fotos que ele mandou. Agora, a questão é o seguinte, o Paulo não está dizendo que a árvore está... prestes a cair. O problema é que ela está destruindo a calçada e a garagem dele. E ele mandou foto da garagem foto destruída. Mostrando. Quer dizer, e aí? Cá entre nós, falta bom senso a prefeitura também. Ninguém né? tá falando que a árvore tá ruim. O problema é que ela tá destruindo a calçada. Solução, né? Eu sempre disse aqui, e vou repetir, eu sou contra o corte de árvores. Totalmente. Mas tem hora que não tem jeito. Né? Mas é buscar uma forma de recompensar isso. Existe essa compensação ambiental, né? Sim. Tem que ter uma alternativa. Agora, destruir a garagem do cara. A calçada. De quem é a responsabilidade pelas calçadas? Não é do proprietário do imóvel? E aí, como é que ele vai arrumar a calçada? Como é que manda o engenheiro lá. Ah, não, a árvore tá boa. E daí? Daqui a pouco passa lá, um fiscal vai multar o morador por causa da calçada que tá quebrada. Pelo amor de Deus, né? E tem reclamação também rapidinho aqui do morador da Vila Ema, é o Mário Antunes. Ele quer alertar mais uma vez. Que outra vez é a árvore, Lóia. É a árvore. É a árvore. São várias, inclusive. O Mário Antunes fala de algumas árvores da Avenida José Longo. Ele mandou, inclusive, foto de uma dessas árvores que já quebrou também toda a calçada em volta dela. E ele diz aqui que não vai demorar para cair com tanta chuva, com tanto vento. Tá aí a reclamação também do Mário Antunes de São José dos Campos. Na Vila Ema. Exatamente. Ele fala, inclusive, das árvores que estão ali na José Longo, né? Aliás, a gente tem observado que o que tem de cair, o que as árvores estão caindo aí, nessas chuvas de vento que estão acontecendo, impressionante, Sim. né? A gente... Muita coisa, caindo árvore, afundando o terreno, afundando pista, é complicado. A gente tem que admitir... A chuva tá forte. Tá forte. Mas, por outro lado... Vamos fazer uma geral, né? Exatamente. Você também pode participar aqui do Jornal da Manhã. Se você tem alguma informação pra gente ou se você tem alguma reclamação, anota o nosso WhatsApp. É o 12997077791. Repetindo, 12997077791. 7h54. Repita. 7h54. Comentário de Alexandre Garcia. Vamos até Brasília agora. Bom dia, Alexandre. Bom dia, Clemente. Agora temos vacina, né? Ou não temos. A Oxford, a AstraZeneca, ainda tem que vir da Índia. E pode ser que demore. E a outra, a Coronavac, é 50%. A AstraZeneca é 70% de eficácia até agora. A Anvisa quer que a Coronavac, né, que é da Sinovac, Sino significa China, né, e Butantan, há um contrato, ninguém conhece esse contrato ainda, mas há um contrato, provavelmente a Anvisa conhece. A Anvisa está pedindo que até 28 de fevereiro haja um acompanhamento para saber os resultados, a eficácia dessa vacina e também os eventuais efeitos adversos, principalmente em relação a idosos, que serão o alvo da primeira fase. Porque apenas 2 idosos receberam uma vacina no período de teste, na fase 3. Né? Entre quase 5 mil pessoas que receberam a vacina, apenas 2 idosos. Entre os que receberam placebo está a enfermeira que ontem foi vacinada lá num evento propagandístico do governador Dória. E essa vacina da Coronavac custa quase 3 vezes mais que a vacina da Oxford. A Oxford custa por dose $3 a $4. Né? E
Só que vai ter que vir da Índia ainda, que não veio. Há um convênio com a Fiocruz para produzir aqui. O ministro da Saúde anunciou que agora de manhã, 7 horas da manhã deste dia, a FAB começa a distribuir a vacina, no caso é a Coronavac, que está disponível, a do Butantan da China, né, para todo o país. E agora a gente fica sabendo qual é o dia D e qual é a hora H. O dia D é 20, a hora H é 10. Né? Quando não se sabe dia nem hora, se diz D para fazer o planejamento. Dia D mais 8, dia D menos 8, dia D menos 7, dia D menos 5, né? E depois se estabelece a hora também. Então, 10 horas da manhã de quarta-feira começa a vacinação em todo o Brasil, né? A não ser em São Paulo, porque o governador Dória, ávido de propaganda política, né, já vacinou, já deu a vacina para a enfermeira, como eu acabei de mencionar. Enquanto isso, em Manaus, a Procuradoria-Geral da República pediu investigação para apurar responsabilidades. Como se sabe, o Supremo tirou o governo federal da administração da crise, deixou a responsabilidade com governadores e prefeitos, e o governador de Amazonas e o prefeito de Manaus vão ter que responder como é que faltou oxigênio, né? E por que houve tanta gente procurando o hospital. A gente sabe que desde junho há uma carência nos hospitais públicos do tratamento precoce, que todo mundo conhece, sabe que tem resultados, né? Mas a gente vê aí o receituário dos hospitais públicos é um receituário que sem nenhuma comprovação científica, né? Dipirona, tem mais algumas coisas aí, metoclopramida, hidroxizina e xarope, e diz que procurar socorro em caso de falta de ar, que não existe tratamento precoce. Azitromicina, ivermectina, anita não servem para Covid-19, está escrito em receituário de hospital público de Manaus. Então essa é uma outra das causas. Outra das causas também foram as aglomerações das festas de fim de ano, Natal, Ano Novo, etc., férias, essa coisa, né, que fizeram com que se expandisse mais. E uma nova cepa que está aí, parece que ela é mais... ela contamina mais, embora seja menos letal. Né? E isso não altera os efeitos do tratamento precoce, é o que infectologistas como o Dr. Ricardo Zimmermann recomendam. Mas, enfim, faltar oxigênio em hospital público é uma coisa incrível, né? Há várias versões que não, na verdade, tem oxigênio, mas o governador não quis comprar de adversários políticos, né? Que ficou devendo a fornecedora habitual, que é a White Martins, né? Enfim, aviões da FAB foram mobilizados para levar oxigênio, inclusive o novo KC-390 decolou de São Paulo com grandes cilindros de oxigênio líquido lá para Manaus para socorrer nesse momento. O governador está aí dando entrevista, agradecendo ao presidente, etc., mas isso não vai deixar de lado a investigação que o Ministério Público está fazendo, assim como está fazendo naquela outra brincadeira com a saúde pública que foi feita em Manaus, lá no início, lá em abril, que resultou em 11 mortos na aplicação de superdoses, de tratamento que não era precoce, já era de fase 2 e 3, em que não adianta nada o tratamento que seria destinado à fase até -1, digamos assim. Mas, enfim, temos vacina, né, e temos tratamento precoce, só precisamos ter mais cuidado com períodos como esse de fim de ano, porque vem aí o carnaval, né? É bom para ir pensando nisso, para a gente acabar logo com essa pandemia. De Brasília, Alexandre Garcia. Notícia. Rádio Jovem Pan.
8 horas. Repita. 8 horas. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 3942 2000.